boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês, agradecendo o convite dos amigos do GPEC, para que possamos falar da doutrina espírita, falar sobre os ensinamentos que nos foi dado pelo Mestre Jesus e pelos Espíritos, e pedindo a Ele, ao Mestre, que nos envolva na sua paz e que nos permita compreender e assimilar e praticar o ensinamento que nos foi dado por Ele. Abençoa a todos nós que aqui estamos e nos ampara e nos proteja. Bem, o tema de hoje, nós vamos falar, a nossa conversa vai ser sobre mudanças planetárias. E é um tema extremamente atual. Sempre a gente ouviu falar que tempos novos são chegados, e falando muito de transição planetária. Jesus disse que há muitas moradas na casa do meu Pai. As pessoas imaginaram na época que Jesus falava de um reino e que a casa do Pai seria aquele castelo, aquele reino onde caberia todas as pessoas de bem que o seguissem. No entanto, os Espíritos vieram nos veio esclarecer que essas moradas que Jesus se referia, ela pode ser de duas ordens. Ou são os diferentes estados da alma na erraticidade, ou seja, os diferentes mundos espirituais que existem. Nós podemos falar sobre o umbral, as cidades espirituais, colônias espirituais, nosso lar, por exemplo. Então, esses diferentes ambientes espirituais, eles fazem parte desse conceito de mundo, das moradas do Pai. Outro também conceito seria as diferentes categorias de mundos, que existem no universo e mundos habitados. Se imaginarmos que o universo possui mais de 2 trilhões de galáxias e a Via Láctea, só a Via Láctea tem mais de 250 bilhões de sóis, nós poderíamos ver que seria uma ideia muito prepotente achar que diante de um universo tão amplo, tão grande, Deus fosse somente premiar um planeta, Terra, um dos menores, inclusive, do Sistema Solar, como o único lugar de morada dos espíritos. Seria como a gente construir uma cidade imensa, enorme, e nela somente ocupar um quartinho de uma das casas e deixando as outras vazias. Então, além de ser um desperdício, eu acho que não combina com um pouco da nossa ideia, da razão de ser, de ter tantos planetas no universo. Então, o que acontece? Quando Kardec nos fala, ele diz que nós temos 5 tipos de mundos. Existem os mundos primitivos, mundos de prova e expiação, mundos de regeneração, mundos felizes e mundos puros. Os planetas, então, eles também, como os habitantes, como nós, espíritos, eles também evoluem. À medida que os habitantes evoluem, os planetas também vão evoluindo. Então, o que seria o mundo primitivo? O mundo primitivo é onde se verificam as primeiras reencarnações dos espíritos. Todos nós fomos criados simples e ignorantes. Então, nossas primeiras experimentações materiais são nesses mundos primitivos. Depois vem o mundo de provas e expiações, onde existe o predomínio do mal. Evoluímos para um mundo de regeneração, onde, embora as almas ainda tenham o que expiar e provar, ainda existe o predomínio do bem. Então, embora ainda exista o mal, existe uma vontade, um desejo no bem. Nos mundos felizes, o bem predomina e supera o mal. E os mundos celestes ou divinos são aqueles que são as moradas dos espíritos purificados, onde o bem reina sem mistura, o bem reina de forma absoluta. Então, a Terra já foi um planeta primitivo. Ele, atualmente, é um planeta de provas e expiações. E, em breve, seremos um planeta de regeneração.
Quando o planeta está nesse processo de transformação de um estado inferior para um estado superior, nós chamamos isso de transição planetária. Então, a Terra, quando ela deixou de ser um mundo primitivo e passou a ser um mundo de provas e expiações, ela passou por uma transição planetária. E nesse momento, agora, nós também estamos vivendo uma segunda transição de transformação do planeta, de um mundo de provas e expiações para um planeta de regeneração. Então, quando a gente deixa de ser um planeta inferior para ser um superior, é lógico que nós evoluímos, tanto o planeta como os habitantes. O que a Terra, então, como planeta de provas e expiações significa? Bem, provas são desafios evolutivos. É na Terra que eu tenho condições de provar as virtudes que meu espírito já tem adquirido. Assim, eu posso reencarnar na Terra, por exemplo, com uma grande riqueza, para ver se eu consigo provar o meu desprendimento e a minha caridade. Eu também posso reencarnar na pobreza para provar a minha humildade e a minha resignação. Então, quando a gente fala em prova, a gente fala em virtude que precisa ser comprovada. Quando a gente fala na escola, por exemplo, a escola, quando a gente faz as provas, é quando a gente já se acha apto a comprovar o nosso conteúdo. Então, a mesma coisa acontece. A gente, por exemplo, não sabe se a gente tem paciência. Para que a gente comprove ou prove a nossa paciência, nós vamos ser submetidas a um teste, né? Geralmente, conviver com pessoas que nos provoquem, para que a gente possa saber se nós adquirimos ou não aquela virtude. Mas além do mundo de provas, a Terra também é um mundo de expiações. E expiações é resgates de um ato equivocado. Às vezes nós erramos, afligimos a lei divina, nós praticamos algum mal. Para que possamos resolver essa nossa dívida com a lei divina, nós temos a oportunidade de reencarnar para viver e verificar que se aquele equívoco, passar às vezes até na pele, por aquele equívoco para aprender o nosso erro. Então, a expiação seria uma forma de reparar a nossa falta. Na literatura espírita tem muitos casos de pessoas que praticaram o mal com relação a alguma pessoa, né, algum ente, por exemplo, foram inimigos no passado e hoje recebem como filhos, netos, esposa, esposo, pessoas ou espíritos que tiveram conflitos. Então, para que possam não só ter consciência do mal praticado, como também se arrepender daquele ato e, por fim, reparar. Então, aqui nós vemos também para reparar esse mal que fizemos ao outro e é lógico que é a lei divina. Então, o mundo, então, a Terra, então, seria esse mundo de provas, que seriam desafios evolutivos, e expiações, que seria o resgate de um ato equivocado. Nós costumamos dizer que a Terra é uma escola que recebe espíritos necessitados de aprendizado, né? A Terra é um local de aprendizado e testagem de virtudes, né? Aqui que nós testamos as nossas virtudes, nós colocamos em prática aquilo que aprendemos e que adquirimos. E também é um hospital, que recebe espíritos doentes moralmente e que se reencarnam aqui para se curar, né? Muitos ainda estão praticando mal e precisam reencarnar para sofrer na própria pele aquilo que eles praticam, para aprender, né? A gente nem fala em mal, a gente fala em ignorância, né? Eles vêm para sofrer a própria ignorância que praticam. Então, nós sabemos então que esse planeta de provas e expiações que vivemos vai se transformar em um mundo de regeneração.
o mal que impera neste mundo irá ceder lugar a um mundo melhor. Os maus que hoje gritam, estabelecem suas regras neste mundo, eles serão substituídos por uma geração melhor, uma geração mais afinada com as leis divinas e mais solidárias. São espíritos mais amorosos, mais caridosos, espíritos mais conscientes da sua responsabilidade perante a humanidade. Então, essa geração ela já começou a reencarnar na Terra há muito tempo. E a gente vê isso em algumas crianças, inclusive, né? Quanto mais a gente vai passando o tempo, a gente vai vendo que crianças de outro tipo, parece até de outro barro, vão surgindo. Eu me lembro aqui de um vídeo que me emocionou bastante, de uma criança que a mãe colocou o almoço para ele, e o almoço era um polvo. E ele ficou dizendo que ele não deveria comer o polvo, porque era um animalzinho. E a gente não deveria comer o animalzinho, porque o animalzinho ia ficar triste. Então, aquele vídeo, ele traz um olhar infantil tão bonito, né? E é tão sensível, ou seja, é um espírito que desde pequenininho já está mostrando, já está vindo ao mundo, mostrando toda essa sensibilidade, mostrando quanto nós somos equivocados às vezes, o quanto somos violentos. A criança mesmo, tem um outro vídeo de uma criança falando com a mãe que não se preocupe, que ela se separa, que a mãe se separou do pai, mas ela vai continuar sendo a filhinha dela e vai continuar sendo a filhinha dele, e que eles podem ser amigos. Então, a gente está vivendo, essas crianças, essas novas gerações que estão surgindo, estão trazendo uma mensagem muito melhor, muito mais positiva do que a que nós temos hoje. No capítulo 18 da Gênese, quando ele fala que são chegados os tempos, Kardec vai dizer: diremos que o nosso globo, como tudo que existe, está submetido à lei do progresso. Ele progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que a povoam. Ambos esses progressos se realizam paralelamente, porquanto o melhoramento da habitação guarda relação com o do habitante. Então, esse progresso, ele fala tanto físico como dos espíritos, né, o progresso moral dos espíritos que estão aqui reencarnados. Fisicamente, ele continua: o globo terráqueo ha experimentado transformações que a ciência tem comprovado e que o tornaram sucessivamente habitável por seres cada vez mais aperfeiçoados. Moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do abrandamento dos costumes. Olha que interessante, né? Então, o globo, ele progride fisicamente pela ciência, que transforma o ambiente em que a gente vive num ambiente melhor. Não dá para a gente pensar mais em pessoas morando em cavernas, só se for para uma opção. Porque nós já chegamos a um nível científico e tecnológico para que possamos ter casas climatizadas, casas que nos garantam abrigo. Também temos, a ciência hoje nos permite que não precisamos ficar doentes, nós podemos curar diversas doenças graças aos medicamentos que foram criados. Ou seja, o planeta hoje se transformou num ambiente melhor de se morar. Eu me lembro de um filme de Woody Allen, eu não me lembro bem o nome, acho que é Meia-Noite em Paris, uma coisa assim. E o interessante do filme é que o personagem principal, ele se apaixona por uma mulher do século passado. E essa mulher, ela se apaixona por ele também e pede para ele ficar com ela. Ele fica indo e voltando. Ele mora ele vive no presente, mas pega um carro e chega no passado. Não explica bem, pelo menos na minha cabeça não explicou como é que isso acontece. Mas de qualquer jeito ele vive essa relação
com essa mulher do século passado, e ela pede a ele que fique, que ela é apaixonada por ele é apaixonado por ela, e ela pede que ele fique com ela. E é interessante que ele diz que ele não pode ficar com ela. Porque como é que ele vai viver naquele tempo em que não havia anestesia? Como é que ele iria para o dentista tratar um dente sem anestesia? Então, é lógico que é uma brincadeira, né? Uma comédia. Mas se a gente parar para refletir, nos séculos passados a gente não tinha nada. Não tinha luz, não tinha um avião, não tinha hospitais de ponta, não tinha a maioria dos remédios que nós temos hoje. Então, isso foi uma evolução, isso foi um grande progresso. Os espíritos vão dizer também que existem duas formas de que ocorre esse progresso. Então, ele se executa ou de forma lenta, gradual e insensível, e isso se dá pelo estudo e pelo trabalho, ou seja, a transformação vai ocorrendo devagarzinho, aos poucos, sem saltos. Então, a humanidade se aprimora, e o planeta se aprimora, porque a humanidade se aprimorando pelo conhecimento e pela moral, ela se eleva, né? Quanto mais conhecimento a gente adquire, mais o progresso científico se estabelece. Quanto mais moralmente nós crescemos, mais também o planeta cresce, evolui. E também pode ocorrer por mudanças bruscas, ou seja, fenômenos que possam ocorrer para que esse tipo de evolução ela ocorra de uma forma muito mais rápida. É o que aconteceu, por exemplo, no tsunami da Indonésia, né? Foi algo que foi devastador e que houve uma comoção mundial muito grande por conta daquele episódio. Então, aquilo fez com que repensássemos a nossa vida. Aquilo fez com que a gente repensasse o que é que estamos fazendo aqui, né? E aquele local, então, que foi afetado foi um dos que passaram por maiores transformações, maiores reflexões. Mas também nós estamos vivendo hoje. Hoje também nós estamos vivendo um processo de mudança brusca que atende, que busca acelerar também esse progresso, que é a pandemia do coronavírus, né? Em obras póstumas, Kardec vai dizer, quando ele fala da regeneração da humanidade, ele vai dizer que os sinais do tempo começam com a multiplicação dos suicídios e da loucura, que transformarão os homens em mortos antes mesmo de desencarnar. Então, o que a gente está vivendo hoje, nessa época, né, até antes mesmo da pandemia, é que houve um salto absurdo de casos de transtornos mentais. E isso estava tão alto que já estávamos chamando, né, estava em grau de epidemia, realmente. Então, antes mesmo dessa pandemia chegar, nós já tínhamos um salto nos casos de suicídios, né? Esses casos aumentou drasticamente. A depressão e a ansiedade também se transformaram em doenças da atualidade. E tudo isso vem se agravando. Estamos vivendo uma crise mundial na saúde, e essa pandemia, além de aumentar os casos de depressão e suicídio, também está nos fazendo com que pensemos negativamente, está mudando nossa vida, né? E esse vírus, ele tem um senso de igualdade que é muito, muito grande, né? Ele é um dos que obedece um princípio da igualdade que os espíritos nos trazem. Porque ele não atinge uma determinada pessoa, ele atinge a todos, sem distinção. Seja qual for a nacionalidade, seja qual for a raça, a cor, seja qual for a sexualidade, seja qual for a sua crença, atinge homens e mulheres, ricos e pobres,
ele não tem de forma nenhuma preferências. E isso a gente vai vendo que é algo que atinge a todos, a humanidade. A Terra está passando por um processo que deveria estar, nesse momento, reflexionando sobre quais são realmente o que nós desejamos para nós e para o outro. Além dessa grande crise sanitária que a gente está vivendo, também estamos vivendo outros tipos de crise, né? Crise social, crise econômica, crise política. Nunca o mundo ficou tão dividido. Nunca as pessoas ficaram tão extremistas. A gente vê em todas as esferas da sociedade, estamos vendo pessoas que estão em luta, estão brigando. E isso causa desilusão, causa medo, desesperança, causa aflição, causa indignação. Hoje é difícil a gente não se deixar contaminar com o que está acontecendo. É uma onda de pessimismo, é uma onda de negatividade tão grande que quando a gente percebe, a gente já está envolvido com essa energia que está nos trazendo tanto mal. E no livro Transição Planetária, de Divaldo Franco, o Espírito Manuel Filomeno de Miranda vai nos trazer algumas observações sobre esse momento de transição planetária. Olha que interessante. Antes, porém, de chegar a esse momento, ou seja, antes de chegar ao momento da transição de verdade, a gente se transformar num mundo de regeneração, a violência, a sexualidade, a abjeção, os escândalos, a corrupção atingirão níveis dantes jamais pensados, alcançando o fundo do poço, enquanto as enfermidades degenerativas, os transtornos bipolares de conduta, as cardiopatias, os cânceres, os vícios e os desvarios sexuais clamarão por paz, pelo retorno à ética, à moral, ao equilíbrio. Fruto das paixões das criaturas que lhes sofrerão os efeitos em forma de consumpção libertadora. Lentamente surgirão os valores da saúde integral, da alegria sem jaça, da harmonia pessoal, da integração no espírito cósmico da vida. Ou seja, nós, primeiro, chegaremos ao fundo do poço de tantas iniquidades para depois começar a ascensão. Toda revolução no campo das ideias e do comportamento surge como uma crise. A semente, ela precisa para se transformar numa árvore, ela precisa se dilacerar. A borboleta vai precisar passar pelo casulo, o homem pelo parto. Ou seja, nós e o planeta, para nos transformarmos em algo melhor, precisamos da dor e passar pela crise. E aí, a pergunta que me vem é: quantos de nós já estamos preparados para passar por essa crise? Ou quantos de nós estamos dispostos a não esperar essa crise chegar para poder modificar? Porque na maioria das vezes, nós só começamos a pensar em Deus ou adentrar em uma religião quando estamos na dor, quando estamos em perdas, quando surge a crise. A crise, na verdade, nos faz sair do lugar de conforto e de inatividade. E essas crises são necessárias, porque sem elas, às vezes o nosso espírito fica acomodado naquele lugar e não sai, resolve não progredir, resolve não sair do lugar que está. O planeta também precisa dessas convulsões para evoluir também. Eu me lembro que muita gente fala que nunca houve tanto progresso científico e moral depois da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi um dos momentos mais trevosos da história da humanidade, né? Muita coisa ruim aconteceu, né? O Holocausto, a guerra em si é algo deplorável,
No entanto, muitas coisas depois da Segunda Guerra foram criadas ou implantadas por conta da guerra. Inclusive a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, que buscou justamente estabelecer a paz entre os povos. Então, embora a gente tenha passado por momentos extremamente dolorosos e tristes, essa crise, essa convulsão também trouxe consequências que buscamos ser positivas. Então, estamos também passando por uma nova crise mundial. A crise do coronavírus, né, a pandemia, que também é um sinal de que a transição planetária está acontecendo. Porque se a gente parar para pensar, nesse momento, a nossa verdadeira essência está se revelando. Se a gente pensar direito, estamos colocando para fora as nossas sombras, expressando a nossa real natureza. Estamos mostrando os nossos preconceitos, as nossas visões equivocadas. Estamos vivendo, eu acho às vezes que algumas pessoas inclusive perderam o filtro, né? Algumas pessoas estão tão presas nas suas ideias, tão engessadas nos seus conceitos, que não conseguem enxergar o outro. As nossas discussões hoje estão muito polarizadas, né? E isso afasta as pessoas. Estamos vivendo num momento de polarização tão grande que conversar se tornou um processo desequilibrante, né? Que nos traz desequilíbrio. A gente fala ou é preto ou é branco. A gente não permite que outras pessoas tragam outras noções, outros pensamentos de cinzas ou de outras cores. A gente acha que o nosso ponto de vista é o ponto de vista correto, é o ponto de vista certo. A gente não admite que o outro se manifeste, que o outro não compreenda. É inadmissível que o outro não compreenda o que eu penso, como se o que eu penso fosse o certo, o correto, a verdade. Ninguém é o dono da verdade. Todos nós, né, o próprio Sócrates dizia, né, eu sei que nada sei. É muito mais sábio a gente analisar os nossos pontos de vista, modificar as nossas concepções, do que ficar engessados em conceitos e pensamentos que às vezes são tão equivocados, e o nosso orgulho não permite que enxergamos. Quando a gente vive esse conflito com o outro, nessas polarizações, a gente está falando não só de política, mas também em todos os demais aspectos sociais, quando a gente vive essa polarização, a nossa vida empobrece, a gente não se permite crescer e nosso corpo, ele adoece, ele se estressa, ele fica doente e a nossa alma também entra em desequilíbrio. Então, em vez da gente começar a construir muros, nós necessitamos construir pontes. Nós precisamos olhar o outro, enxergar o outro, respeitar o ponto de vista de cada um, refletir sobre o ponto de vista de cada um e não se deixar levar por essa onda de que eu tenho a verdade, essa verdade me pertence e eu não tenho que abrir mão do que eu penso. Mas, assim, a gente está falando muito dos pontos negativos, mas a pandemia também trouxe uma outra questão, né? Igual a guerra, que a gente falou da guerra, que trouxe várias coisas negativas, mas também trouxe o positivo, a moeda tem dois lados. Então, a pandemia nos trouxe muitos problemas, muitas questões, mas também nos trouxe muitas oportunidades. Nós hoje estamos discutindo temas polêmicos e que ficavam embaixo do tapete, que a gente não se permitia falar e ficava escondido. Faz parte da sombra coletiva, da sombra, né,
nossa sombra como sociedade. Então, hoje a gente está falando de racismo de uma forma muito mais incisiva, muito mais clara, muito mais objetiva. Estamos lutando contra o feminicídio, né, colocando, ajudando mulheres que sofrem preconceito, mulheres que sofrem na mão de uma cultura ainda patriarcal, que não condiz com essa ideia de igualdade, que é uma das leis divinas. Nós também estamos vendo intolerância religiosa muito grande, muito grande. Eu me lembro de um vídeo que me assustou, de um homem com um pedaço de pau destruindo uma casa de candomblé, se eu não me engano, e escrito tinha: Jesus salva. E eu ficava pensando, que Jesus é esse que está salvando? Se Jesus jamais foi violento, né? Se Jesus jamais atacou alguém, ou a pessoa. A única, engraçado que eu recebi essa semana uma mensagenzinha que fala que Jesus, ele jamais perdeu a bondade, ele sempre foi bom, sempre foi caridoso, sempre foi amoroso com as pessoas. E aquelas que tivessem, os equívocos que tivessem, ele não julgava. A única hora em que ele perdeu a paciência foi com os vendilhões do templo, aqueles que exploravam o nome de Deus em benefício próprio. Ou seja, que inversão de valores, né? Essa intolerância religiosa é algo que a gente não entende, porque religião é algo que é uma opção sua. Cada um tem a sua religião. A religião só tem o objetivo de se ligar a Deus. E se eu quero me ligar através de uma ou através de outra, não significa que está errado. Se isso acontece, se essa religião permite que eu seja uma pessoa melhor, qualquer uma é válida. Então, nós estamos tendo a oportunidade hoje de repensar essas questões, né? Essas questões que não são só sociais, são pessoais. Porque à medida em que eu estou vendo a sociedade falando, tratando de racismo, de intolerância, eu também estou tentando olhar para mim mesma e descobrir se isso ainda tem raízes em mim, se ainda existem questões minhas ligadas ao racismo, ao feminicídio, à intolerância. Então, a oportunidade que temos também, além de repensar essas questões, também nós estamos tendo a oportunidade de auxiliar aqueles que necessitam. E essa pandemia, ela gerou uma crise econômica muito grande. Tem muitas pessoas que estão sem trabalho, tem muitas pessoas que estão passando fome, tem pessoas que estão deprimidas, tem pessoas que estão necessitando de muita coisa. Então, a oportunidade que eu tenho hoje de dar e doar, de doar-se, de se consolar, de dar o ombro amigo quando necessita, isso é extremamente importante. Então, é também um momento, é uma oportunidade que temos também de praticar o bem. Então, se a gente pensa nessas oportunidades, a gente começa a refletir que não temos que pensar que o mundo vai ser melhor para mim. O mundo tem que ser melhor para todos, para mim e para aqueles que estão comigo nessa jornada no mundo terrestre. Jesus convida todos a seguir, não cria distinções. Então, eu não vou ser privilegiada, mas todos nós podemos ser privilegiados se nos unirmos e nos dermos as mãos. Em Obras Póstumas, né, a gente já falou sobre esse capítulo que fala da regeneração da humanidade, os Espíritos vão esclarecer o seguinte: não credes, no entanto, no fim do mundo material. A Terra progrediu desde a sua transformação. Deve progredir ainda e não ser destruída. Mas a humanidade chegou a um de seus períodos de transformação, e a Terra vai se elevar na hierarquia dos mundos. Então, a gente pensava muito
que a transição planetária ela ia ocorrer com a destruição de tudo e um novo começo. Muita gente pensa isso, né? Então a gente pensava assim, vai chegar um meteoro e vai destruir tudo, como aconteceu com os dinossauros, a humanidade vai ser destruída e vão chegar novos habitantes aqui. Não é isso que vai acontecer. Então, não adianta a gente entrar em pânico, né, de pensar que é o calendário maia que vai definir o fim do mundo, ou o tsunami, o meteoro que vai chegar na Terra e vai destruir toda a humanidade. Isso não vai acontecer. Mas é um processo de transformação, é um processo de progressão. Ele continua dizendo, não é, pois, o fim do mundo material que se prepara, mas o fim do mundo moral. É o velho mundo, o mundo dos preconceitos, do egoísmo, do orgulho e do fanatismo que desaba. Tudo que a gente está falando, né? Preconceito, orgulho, até o fanatismo religioso, aquele que não permite enxergar que as interpretações que você está dando está errado, está equivocado. Essas vão desabar. Cada dia leva-lhes alguns resíduos. Tudo acabará para ele com a geração que dele se vai, e a geração nova elevará o novo edifício, que as gerações seguintes consolidarão e completarão. Então, essa geração antiga, essa ideia antiga, esses conceitos, né, que a gente está acostumado, está no ranço, está dentro de nós e a gente ainda está resistindo a abrir mão deles, vão ser substituídos por outro tipo de moral, né? Uma nova geração que vai chegar e vai elevar nossos pensamentos, vão elevar os nossos comportamentos. Nós vamos ser capazes de enxergar de uma outra forma, de uma forma diferente. Não é o fim material da Terra, é o fim da moral equivocada, negativa. E Kardec continua dizendo o seguinte: para que os homens sejam felizes sobre a Terra, é necessário que ela não seja povoada senão por bons espíritos, encarnados e desencarnados, que não quererão senão o bem. Tendo chegado esse tempo, uma grande emigração se cumprirá nesse momento entre aqueles que a habitam. Aqueles que fazem o mal pelo mal, que o sentimento do bem não toca, não sendo mais dignos da terra transformada, delas serão excluídas, porque nela levariam de novo a perturbação e seriam um obstáculo ao progresso. Olha, ele está falando aqui de uma grande imigração que vai acontecer com os espíritos que ainda se mantêm no mal, aqueles que não se permitem enxergar uma modificação para uma evolução espiritual. Ele diz que eles irão espiar o seu endurecimento em mundos inferiores, onde levarão os seus conhecimentos adquiridos e que terão por missão fazê-los avançar. Serão substituídos na terra por espíritos melhores, que farão reinar entre eles a justiça, a paz e a fraternidade. Olha só o que vai acontecer, né? Com a chegada de uma nova era de transformação, a Terra deixará de ser um planeta de provas e expiações e passará a ser um planeta de regeneração. E aí alguns espíritos vão ser obrigados a deixar a Terra. Não é um castigo. Muita gente acha que isso é castigo. Não é. Na verdade, isso acontece porque, sendo imperfeitos, eles não vão conseguir conciliar com essa nova ordem mundial, essa nova ordem de progresso que a gente vai passar. Isso porque, ou para que eles não perturbem a ordem, né, para que esses espíritos que estão ainda voltados ao mal não perturbem aqueles que buscam o progresso, e é lógico que vão ter que ser afastados por conta disso, ou porque não conseguem conviver. Então, ou eles vão ser afastados, porque não conseguem, para que não possam perturbar,
não causem perturbação a essa nova ordem, ou então porque eles também não conseguiriam conviver com as pessoas que vão herdar a terra. É como se fosse, por exemplo, no hospital. No hospital a gente não pode misturar aqueles que têm doenças mais graves com aqueles que têm doenças menos graves. Sendo a terra um hospital, é lógico que se ele vai passar para um lugar melhor, os doentes mais graves têm que ser retirados para um hospital mais adequado. Da mesma forma como a terra é uma escola, não se pode, e vai ser uma escola de nível médio, a gente não pode permitir que os espíritos, né, não vão poder permitir que os espíritos, por exemplo, que estão no primário ainda, que ainda não aprenderam a ler, convivam com pessoas que já sabem ler. Então, isso não é um castigo. Muitas pessoas, quando leem assim, falam, poxa, Deus está sendo injusto, como é que ele vai fazer isso? Já aconteceu antes, né? Quando a gente lê o livro de Emmanuel, A Caminho da Luz, a gente sabe que houve os exilados de Capela, que chegaram aqui na Terra, que tiveram que abandonar um planeta mais evoluído para reencarnar aqui, porque não conseguiram acompanhar o ritmo de progresso daquele lugar. Então, a mesma coisa vai acontecer com alguns espíritos, e rezemos para que a gente não esteja nessa leva, naqueles que vão ter que reencarnar num mundo mais inferior do que o nosso. Mas, de qualquer jeito, o que acontecerá com esses espíritos quando reencarnam lá? Primeiro, eles buscarão se aperfeiçoar, porque quando a gente pensa naquela coisa do Éden, né, do paraíso perdido, é muito dessa noção. Espíritos que viviam em Capela, que vieram para a Terra, tinham essa noção de que saíram de um paraíso e vieram para um lugar pior. Então, como eles tinham essa noção, a busca é voltar ao paraíso. A busca, então, é aperfeiçoar para chegar nesse ambiente melhor. Então, essa vai ser a busca daqueles que saírem daqui e forem reencarnar no mundo primitivo. Então, eles vão ter essa ideia, vão ter dentro de si, próprio espírito, essa ideia de que saíram de um lugar melhor e precisam retornar, e para isso eles precisam evoluir, precisam ser dignos, né, porque desrespeitaram a lei de Deus. Todas as histórias, inclusive a Bíblia, né, quando fala de Adão e Eva, fala da saída do paraíso, porque desobedeceram a lei de Deus. E eles também vão ter a oportunidade de auxiliar aquelas pessoas que vivem naquele planeta, porque vão chegar lá com uma evolução, um progresso moral e científico maior. Então, de qualquer jeito, eles não irão sair perdendo. Vão porque vão ter que ir para um planeta, uma situação pior. Às vezes até precisando de anestesia e não vai ter, né? Então, o que a gente pode falar? É que essa nova geração, ele pode ser, tem algumas características dessa nova geração que está vindo para transformar esse planeta. Eles têm uma inteligência e uma razão precoces, e um sentimento inato do bem e das crenças espirituais, demonstrando que possui já um grau de adiantamento. Aquilo que a gente falou das crianças, né? Muitas crianças revelam desde pequenininhas, muitas pessoas revelam desde pequenininhas o molde que veio, né? O molde moral que veio. Essa semana mesmo, acho que anteontem, meu marido chegou a me mostrar um vídeo de um garoto, acho que com 13 anos de idade, 12, 13 anos de idade, fazendo palestra espírita. E fez uma oração belíssima. E eu fiquei assim, o que é isso que está acontecendo? Então, espíritos estão realmente reencarnando, espíritos que vêm trazer esse bem, essa bondade, estão reencarnando. A gente às vezes não está enxergando, porque o mal faz barulho. O mal faz mais barulho do que o bem. O bem é mais discreto. O bem, ele se coloca de uma forma mais discreta. Eles fazem a coisa da forma que Jesus falava, né?
que a mão esquerda não veja o que a mão direita fez. E não só esses espíritos que estão vindo, que estão reencarnando, que ficarão na Terra, né? Nós também, humanidade que busca o aperfeiçoamento, que busca a bondade, que busca o bem, também poderemos ficar, né? Se estamos dispostos a aceitar as novas ideias, estamos dispostos a acompanhar esse espírito renovador que está tomando conta da Terra, com certeza nós vamos carimbar a nossa permanência aqui. Mas os espíritos mais atrasados, aqueles que não poderão reencarnar na Terra, são aqueles que são mais revoltados, os que ainda estão movidos pelo instinto, né? Os que repelem as leis divinas, os que têm sentimentos negativos, não fraternais, aqueles que estão com apego muito grande às coisas materiais. Esses não serão permitidos continuar aqui. Então, a pergunta que devemos fazer, né, é onde a gente se localiza nesse momento. Nós somos aqueles que resistem ao progresso e às mudanças, que querem deixar as coisas do jeito que está, né? Que estamos na zona do nosso conforto, então não mude nada porque está tudo bem agora. Ou nós estamos movidos também por essa onda, né? Estamos prontos a ajudar na construção do mundo de regeneração. Porque muitos assim estão preocupados com a transição planetária, achando que a transição planetária é algo que vem de fora e vai transformar por dentro. Mas na realidade, cada um de nós é uma peça nessa engrenagem. Mais importante que o mundo se transformar é a transformação, nossa transformação no ser melhor, moralmente evoluído. Se evoluirmos, ajudamos o planeta a se melhorar. Nós ajudamos o planeta a se melhorar. E não corremos o risco de fazer parte desse grupo de exilados que terão que deixar a Terra, que não permanecerão aqui. Então, a nossa evolução é algo primordial para a evolução do planeta. Se nós tivermos que analisar, temos que ver qual é o nível de preconceito, de orgulho, de intolerância, qual é o nível de imperfeições que nós carregamos e que não concilia com esse entendimento de bem maior. Nós precisamos, então, nos autoconhecer. O autoconhecimento é algo que é importantíssimo nesse momento, para que possamos ter a real consciência do que somos, para não sermos pegos de surpresa pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo. É necessário também, nesse momento, aumentar a nossa fé, para que a gente não se permita se contaminar por essa onda de pessimismo que estamos vivendo. Devemos lembrar que somos espíritos imortais, que estamos aqui na Terra por uma experiência passageira. Estamos aqui como uma oportunidade para o nosso crescimento. Para que não caiamos nessas enfermidades, não fiquemos intoxicados, é necessário orar e vigiar. É necessário trabalhar para si e para o outro, para que possamos melhorar o nosso equilíbrio emocional. A gente deve fazer a nossa parte na regeneração do planeta, regenerando a nós mesmos. Somos células da sociedade. E se estamos doentes, a sociedade também adoece. A transição planetária, na verdade, começa em cada um de nós. Então, é necessário que a gente lembre que Deus é tão generoso que nos dá liberdade de plantar o que nós quisermos. Mas Ele é tão justo que a gente vai colher exatamente o que plantou. O momento, então, é de renovação. Que cada um faça a sua parte. Cada um tenha um movimento de auxiliar nesse momento
de renovação planetária, de mudança planetária, de transição. E ainda dá tempo de fazer alguma coisa, basta querermos. Muito obrigada, que Deus ampare a todos nós, que o Mestre Jesus abençoe e permita que sejamos nós construtores desse mundo de regeneração que está por vir. Muito obrigada. Uma boa tarde para todos.